Jesus Cristo. Vem, minha filha querida, missionária Cíntia. Referência de mulher virtuosa. Glória a Deus. Aleluia. Levar o microfone daqui. Estava escondidinho. Amém, igreja. Amém. Agradeço, pastor, pelo convite. Nós é que agradecemos muito. Eu dou bastante trabalho para os irmãos orarem bastante por mim, né? Amém. Eu sou bem conhecida. Eu vou passar uma palavra breve para a igreja, que está lá em Neemias 2, no versículo 1. Eu vou começar, eu vou ler até o 5. Tá? Diz assim: o que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Amém, irmãos? Amém. O que eu quero pegar aqui dessa passagem, muitos sabem o contexto da história, o que eu quero pegar é que o rei percebeu que Neemias estava triste. Se ele percebeu que Neemias estava triste, ele tinha um relacionamento com esse rei. E esse rei conhecia o servo que ele tinha. O que eu quero falar para a igreja nessa manhã é que nós podemos ficar tristes. Em qualquer momento, em qualquer circunstância que nós passamos na nossa vida. Mas não precisamos viver tristes o tempo todo. A tristeza, ela vai vir, mas ela tem que ir embora. Porque o Senhor, Ele nos chamou para ter uma vida abundante aqui na terra. Então, não importa o que você esteja passando, assim a Kathleen falou aqui várias vezes, no testemunho dela, um testemunho lindo na vida profissional dela, eu acompanhei e acompanho. Não importa a notícia que você receba, não importa o vale, o luto, não importa o que você esteja passando. Essa tristeza, ela tem que passar. Ela não pode durar muito tempo, irmãos. E a minha vida é assim. A minha vida, Deus ele me chamou no sobrenatural. Em 2001, era muito nova. Fui diagnosticada com um câncer muito avançado, com 19 para 20 anos, com metástase, algo realmente difícil de entender. Mas a minha vida com Deus, ela começou ali. Quando eu passei pelo tratamento, quando eu fui curada, eu vim para esse ministério. Em 2001, eu vim para esse ministério para agradecer a cura que Deus tinha me dado naquele momento, porque você faz exames para saber como é que está a evolução do tratamento. E eu já estava curada, mas eu precisava cumprir um protocolo ainda. E eu vim para agradecer a Deus. E aqui eu estou até hoje. E nesse tempo de 20 anos, muita coisa aconteceu. Outras doenças, o mesmo nome da mesma doença, quis me pegar várias vezes. Em 2009, a igreja toda aqui acompanhou comigo. Eu fui diagnosticada novamente dessa doença. E o Senhor botou a mão, um livramento de um tratamento que eu pedi a Jesus. Eu não quero fazer aquele tratamento de novo, Senhor, me livra disso. Faz um milagre. O milagre, ele confunde com o livramento, né? Porque em 2009, a minha prima, que é radiologista, ela pegou o meu nome, eu estava em casa para estudo. Ela falou: Cíntia, você não sabe, eu vi o seu nome, porque o seu caso foi ser estudado. É óbvio, porque milagre não tem explicação. Milagre a gente vive. Milagre a gente pede e o Senhor dá na hora que Ele quer. E eu até passei para a irmã o livro que eu li em 2009. O que Deus fez por mim também pode fazer por você.
É do Erle Lencesa. E o último capítulo dele é assim: a cura é fruto da fé. E Deus permite muitas vezes, irmãos, de nós passarmos por esses vales, por esses processos que são necessários para a nossa fé aumentar. Porque a gente não tem como ficar o mesmo. A gente não pode ficar o mesmo. A gente tem que ser transformado. Tem uma amiga que fala assim: muita dança e pouca mudança. Tem que ter transformação, tem que ter mudança. O maior milagre que existe é a mudança e a transformação dentro de nós. Esse é o maior milagre que Deus faz conosco. Mas nós precisamos, irmãos, pedir: Deus, aumenta a minha fé. Deus, me ajuda a passar por isso. Deus, me livra do pecado, me livra dessa tentação. Senhor, meu ponto fraco é aqui, me livra disso. O Senhor sabe, irmãos. E aqui, Neemias estava triste. E eu quero dizer para a igreja que a tristeza, ela abate a gente. Mas a gente tem que sair dela, a gente tem que ter força, ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz isso para a gente. E, irmãos, é algo assim lindo, lindo. Cada vez que você vai passando por cada processo, por cada obstáculo, você vai chegando num nível diferente, que é onde Deus quer que a gente chegue. Mas a gente só vai chegar lá quando a gente estiver na glória. Porque a gente é peregrino na terra. A gente é peregrino, a gente está só de passagem aqui. E aí, em 2009, aconteceu isso. Em 2020, 2019, eu sou muito monitorada por conta do meu histórico de vida. E em 2019 eu fui fazer, já era 2020, início de 2020, fui fazer exames periódicos. Estou fazendo uma ultrassonografia comum. E o médico fala para mim: Cíntia, tem uns linfonodos alterados aqui. E eu já tinha escutado essa palavra várias vezes e eu não ouvia mais nada. Ele falou: não estou dizendo que seja alguma coisa, simplesmente um médico de ultrassonografia, lá na Unimed, na Ayrton Senna. Ele falou assim para mim: mas eu preciso que você investigue. Aí eu falei: doutor, eu já tive linfoma. Ele falou: eu ia perguntar se você tinha tido leucemia ou linfoma. E eu peguei aquele resultado daquele dia, fui correndo no meu médico, foi toda uma coisa assim rápida, e fui fazer exames, enfim, deu linfoma. E aí, como 2009, eu estava aqui: irmãos, vamos orar, eu preciso de um milagre, Jesus, não deixa, quimioterapia não me livra. Mas eu tive que passar. E eu passei pela quimioterapia, e quando eu estava fazendo biópsia, o mundo parou, o Covid. E a gente achava que 15 dias tudo ia ficar fechado. Depois a gente achou que fossem 15 semanas. E chegaram 15 meses. Foi no mundo inteiro uma coisa louca. E a gente viveu, e todos estão aqui de pé. Nós passamos por isso. Nós ficamos tristes, ficamos num parênteses na nossa vida. Muita gente não pôde sair de casa. Grupo de risco, eu era grupo de risco, o Bruno não deixava as meninas chegarem na lixeira do prédio, nem descer, nada. A gente ficou 6 meses dentro de casa, porque a minha imunidade baixou muito por conta do tratamento. E foi uma coisa muito difícil, mas foi no mundo todo, irmãos. E eu lembro que eu vim aqui, eu testemunhei, não tinha ninguém na igreja, porque ninguém saía de casa, um medo horrível, uma doença horrorosa, invisível, ninguém conhecia, uma coisa muito nova. Mas naquele processo, eu creio que muita gente transformou. Muita gente não é o mesmo depois de 2020. Eu não sou a mesma, porque eu passei um tratamento difícil no meio de um cenário no mundo crítico. Eu saí de casa, irmãos, para pegar um avião, para atravessar o mundo. Eu não saía de casa para nada. Nem para ir. Eu lembro quando eu terminei a quimioterapia, eu fui ver o mar e eu falei: Jesus, o mar está mais azul, o sol está mais lindo, porque eu tinha ficado 6 meses num processo dentro de casa, num processo de quimioterapia. Mas ali eu saí de casa e falei: Jesus, estou respirando, obrigada por mais essa chance, obrigada por mais um dia, esse ar limpo que eu estou respirando, irmãos. E o mundo estava fechado. E a gente viajou, a gente foi atravessar o mundo, não tinha ninguém dentro do avião. O aeroporto, as moscas,
Nada, nenhuma água. Eu lembro que a menina da agência falou, Cíntia, leva comida para as meninas, porque está tudo fechado. A gente foi pela Alemanha, tudo fechado, nada. Se você precisasse de uma água, não tinha água para comprar. Esse foi o cenário do mundo. E o que aconteceu? Nós estamos de pé. Foi difícil? Foi difícil. Todos nós sabemos. Cada um daqui sabe o que passou. Deus sabe o que você passou na pandemia. E eu sei o que eu passei na pandemia. Irmãos, e eu atravessei o mundo e chegamos no Japão e foi interessante que nós tivemos que ficar 15 dias de quarentena, porque lá é o país que regra é regra, não tem jeitinho. E nós ficamos 15 dias, eu e as meninas, dentro de um quarto de hotel, esperando, em Tóquio, esperando o dia certo para podermos ir para a nossa cidade. Porque a partir do momento que você chegava no país, você tinha que ficar aonde você chegasse. Ou seja, algo muito doido. O mundo estava de cabeça para baixo. E a gente viveu isso. E o mais interessante é que a gente chegou mais ou menos em setembro de 2020 no Japão. E aí, pelo contrato do Bruno, nós não poderíamos estar dia 1º de janeiro de 2021 no Japão, por contas burocráticas. E eu não voltaria para o Brasil em dezembro, como eu sempre volto todos os anos. E a gente tinha que arranjar um lugar no mundo para nós. A gente tinha que sair do Japão e voltar para o Japão. Funciona assim. E a gente pensou, a Coreia é do lado, então vamos para a Coreia. Mas não tinha como ir para a Coreia, porque estava tudo fechado. O único lugar que nós conseguimos, irmãos, foi o Havaí. Vocês vão achar engraçado. Nossa, mas ela foi para o Havaí. Eu fiquei desesperada com o diretor do clube. Falei, como que eu vou para o Havaí? Como é que a gente vai para o Havaí, Bruno? Meu Deus, que loucura. Mas foi a viagem mais linda e maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. No meio de um cenário, ninguém viajava, no voo também não tinha ninguém. Atravessamos, a gente saiu do Japão, fomos para o Havaí, voltamos, ficamos uma semana no Havaí, voltamos, passamos 15 dias dentro de um quarto de hotel para poder ir para a cidade que a gente morava. Irmãos, algo inacreditável, mas esse foi o quadro de 2020, 2021 e o Japão, 2022 também, no Japão, muitas regras ainda. E o Japão foi um dos últimos países a liberar a máscara. Liberou agora, em 2023, em abril só de 2023, nas escolas. E foi assim, o japonês, a cultura deles de máscara é desde pequenininho. Para a gente, não. A gente não sabia o que é esse negócio de usar máscara. Mas isso lá é algo normalíssimo. Porque você está gripado, o respeito é tanto que você está gripado, você tem que usar a máscara. E isso, irmãos, essa distância, principalmente para o brasileiro, para o americano, para o nosso povo aqui, isso nos trouxe muitas sequelas emocionais. Muitas sequelas emocionais. A Sarinha também, ela teve uma questão pós-pandemia, de escola, a escola não podia nem sair, não tinha nem recreio, para vocês terem ideia. Então, foi algo que o mundo viveu. E é algo que o mundo está aí, a gente pode, em qualquer momento, passar por outra pandemia que nós não sabemos. Agora, no Rio de Janeiro, é a dengue. Então, irmãos, a gente precisa estar firme em Cristo. Não são as circunstâncias, não são as adversidades, porque elas vão vir, a gente vai passar e outra luta vai vir. Então, a gente pode ficar triste, cabisbaixo, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido. O tempo de luto, Cíntia, eu estou vivendo um tempo de luto. Ele existe, mas você tem que levantar e tem que voltar a viver, tem que viver. Se você está respirando, irmão, tem que viver. E eu vim para cá, para o Brasil, no final de 2021, fui fazer exames periódicos. Meu médico fala assim para mim, Cíntia, você está grávida. Eu, hã? Grávida? Jesus, que mistério é esse? 1 ano e meio depois de terminar o tratamento, a quimioterapia, eu achando que estava na menopausa. E cada câncer que Jesus permitiu eu viver, ele me deu um filho depois. Então você faz as contas, foram 3. Esse quarto agora, a Thalitinha nasceu, passou 1 ano, vim agora para o Brasil. O ano de 2023 foi um ano difícil para a gente no Japão, nós mudamos de cidade.
É muita coisa, sabe, irmãos? Estou tentando aqui resumir, falar assim, o mais curto possível, breve. 2023 mudamos de cidade. Nós morávamos no norte do Japão, lugar frio, e fomos mais para baixo, chamado Kobe. Moramos em Kobe 1 ano. E era o time, o Bruno foi para um time que eu sonhava que ele voltasse para esse time. Antes de voltarmos para o Japão, em 2016, pela segunda vez, eu passei 6 anos da minha vida orando, subindo montes, jejuando lá no interior de São Paulo, amém, pedindo para Deus me mandar de volta para essa cidade. E Deus nos levou para o norte do Japão, um lugar frio onde Esther tinha nascido. Mas eu passei 1 ano só naquele lugar e eu falava, Jesus, que mistério é esse? A gente vai voltar para aquele lugar gelado que eu não tinha gostado, enfim. E eu sonhava com essa última cidade que a gente foi. E passamos 7 anos lá no norte do Japão, com uma igreja maravilhosa, muito maravilhosa, que era onde a gente sentia o calor humano ali dentro. E assim, Deus fez algo imensamente do que eu imaginava, do que eu pedia, porque a palavra de Deus diz, né, que Ele faz 1000 vezes além do que nós imaginamos, do que nós pedimos. Por isso que nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque a gente não sabe de nada. Eu queria ir para outro local e fui muito, muito feliz naquele lugar, só que tivemos que sair daquele lugar. E aí em 2023 fomos para outro, irmãos. E eu me peguei um dia orando e falando, Deus, eu pedi tanto para vir para cá, mas não quero ficar. Quero ir embora. Jesus, irmãos, Deus faz coisas dentro da gente que a gente não imagina. Eu nunca imaginei que eu chegaria para Deus e falaria assim, Deus, não quero continuar aqui. Eu sei que as circunstâncias estavam muito difíceis, foi um ano muito difícil, o ano de 2023, para mim, para o Bruno, para a Esther, para a Sara. Thalitinha ainda muito pequena, eu com um bebê pequeno, comecei tudo de novo. E Deus começou a me direcionar desde abril, desde março, final de março de 2023, tem 1 ano, eu tive uma herpes zoster muito forte no olho. Começaram umas coisas aqui em cima e eu pensei que tivesse batido a testa. Aí eu falei, meu Deus, será que eu estou com uma alergia? Fui no dermatologista correndo e eu já não vou mais a médico com o intérprete. E aí eu cheguei e falei, ela falou, olha, você vai ficar, você pode, ela não falou você pode ficar cega ou ter câncer. Eu falei, não, câncer não. Câncer não, porque esse caminho, esse nome eu já conheço muito bem, inclusive eu estou me desafogando deles de poucos anos atrás eu tive. E ela falou assim, não, você precisa ir no oftalmo agora, fazer uma para ver se não pegou o seu olho. Eu fui correndo para o oftalmo. Sabe o que é correndo? Porque o japonês, quando vai te dar notícia, eles são tão apavorados que você, às vezes, infarta. Você morre antes do problema que você está no momento de infarte. Porque do jeito que eles falam, ela me pegou pelo braço, parecia um filme. E eu indo, e depois eu fiquei até rindo. Aí eu falei, Jesus, para o ônibus que eu quero descer. O que é isso que está acontecendo na minha vida? Enfim, irmãos, eu fui fazer o exame de vista, não tinha comprometido a vista. Foi algo assim que eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer? Qual é o propósito que o Senhor quer? Por que eu estou aqui nesse lugar que eu estou? E comecei a buscar, irmãos, comecei a perguntar para Deus, por que eu quero ir embora? Por que eu preciso de um tempo? Eu estava cansada, claro, do nascimento de Thalita. Esther tinha uma amizade nessa idade lá em Sapporo, uma igreja que a gente tinha 5 minutos da nossa casa. Eu saí de um lugar menor para um lugar maior, uma cidade maior. Tudo você leva 50 minutos, 1 hora para chegar. E eu falei para Deus, Deus, qual é o propósito? E Deus queimava, ardia no meu coração, filha, é hora de voltar um pouquinho para o Brasil. E Deus, irmãos, a gente pergunta, Ele não fala tudo de uma vez, não. Ele vai falando aos pouquinhos. Então, no momento, minha filha, você precisa voltar. E isso era abril de 2023. E eu falei, Deus, então, o Senhor vai falar comigo até dezembro, que é a época que eu volto, o que eu vou fazer. E eu achei, irmãos, num primeiro momento,
que Deus fosse recolher os meus pais, a minha sogra, que vão ficando mais velhos, tem um probleminha aqui, um probleminha ali. E quando eu chego aqui, eu fiz toda uma estratégia de mudança de vida para 6 meses, a gente ia fazer um teste. 6 meses as meninas aqui na escola no Brasil. A Sarinha precisava muito de uma escola brasileira, porque a escola no Japão é como a cultura no Japão. É mais frio. O brasileiro nem imagina o que seja. A gente não está falando de uns Estados Unidos, de uma Europa, a gente está falando de Ásia. Não temos contato. Passamos 3 anos com menos contato ainda por conta da máscara, por causa do Covid, mas mesmo assim não tem contato. E isso, com o tempo, foi prejudicando a Sara. E ela precisava desse tempo, e eu também, por conta do nascimento da Thalita. Vou tomar uma água aqui, irmãos. Aí cheguei aqui, botei a mão no meu pescoço, 2 dias depois que eu cheguei. Eu passei o ano todo no Japão orando, Jesus, o que eu tenho que fazer? Jesus, o trabalho do meu marido é aqui. E o Senhor colocou isso no meu coração e eu pensava, meu Deus, eu preciso passar isso para o Bruno. O Bruno entendeu. A gente anda como casal já, né, há muitos anos. Desde que casamos, vivemos só nós 2, depois com as meninas. Então, não estamos acostumados a viver um longe do outro. Eu nunca quis viver um longe do outro, para vocês verem que foi algo que Deus realmente falava no meu coração e eu precisava fazer sem entender. E aqui eu cheguei, botei a mão no meu pescoço 2 dias depois que eu cheguei, irmãos. Eu senti um nódulo. E o meu médico, durante 20 anos, sempre me examinou. Cadê o nódulo externo? Só tem nódulo interno. Quando eu botei a mão nesse nódulo que eu sentia, eu falava, meu Deus, o nódulo que o doutor Eduardo sempre procurou em mim, eu achei. E aí eu já achei, falei, bom, agora, eu pensei, agora já era. Porque sempre foi interno e sempre foi início de doença. Eu falei, agora o negócio já deve estar avançado. Fiquei nervosa, óbvio, né? Fiquei triste. Não consegui contar para ninguém, não falei num primeiro momento. Falei para o Bruno, preciso no meu médico. Fui no meu médico da noite para o dia. Ele botou a mão, falou, Cíntia, tem axila... eu só consigo apalpar axila e pescoço e vamos fazer um PET scan. Eu falei, não estou acreditando que eu vou ter que fazer PET scan de novo. Tem 4 anos que eu tive linfoma, que eu tratei. E até a Esther, né, cresceu, já está praticamente quase adulta, né? Ela, mãe, eu não acredito. Eu falei, nem eu. E aí, irmãos, em 2020, quando eu descobri, eu falei para Deus, Deus, não consigo, me leva. Tá muito difícil, a terra para mim tá difícil. Falei, Jesus, me leva, sou falha. Briguei com Deus 1 mês mais ou menos. E aí depois, né, falei para Deus em 2020 que não passaria por nada, não ia entrar uma injeção, mas fiz tudo, enfim. E agora eu tive uma reação diferente. Falei, Jesus, qual é o propósito? De 4 em 4 anos eu vou ficar... Não que antes não tenha sido 4 anos, tá, irmão? Não foi, teve mais tempo. Mas eu falei, Deus, de 4 em 4 anos eu vou ficar vivendo isso? As minhas filhas não querem que eu fique na terra vivendo assim. Me mostra o propósito disso. Então, irmãos, eu fui lembrando que lá, depois que eu tive o herpes zoster no olho, que eu fui orando e Deus foi mostrando, minha filha, é momento de voltar. E aí, na minha cabeça, eu olhei e falei, meu Deus, não é meu pai, nem minha mãe, nem minha sogra, sou eu. No primeiro momento vinha, sou eu, Jesus. Mas o Senhor já vai me levar, me deu um bebê, tô com um bebê de 1 ano. Enfim, irmãos, todo o processo de novo, PET scan, e o PET scan deu, quando o PET scan dá umas luminosidades, que tem doença ativa, aí fui eu para biópsia novamente. Eu brinco que no hospital ali, ele já até me conhece. E aí tirei 2 nódulos enormes da axila, que era da onde o nódulo estava maior. E aí o resultado não deu o linfoma. E aí o médico, nem todo linfonodo é linfoma. Aí, isso porque antes eu falei, poxa, doutor, esse linfoma tá achando que é meu amigo, mas eu não quero ser amiga dele.
E ele falou para mim: Cíntia, nem todo linfonodo é linfoma, mas você é um mistério. É um mistério que a gente precisa da cabeça aos pés te controlar, porque linfonodo alterado a gente precisa investigar. E aí, irmãos, nisso, antes de sair o resultado da biópsia, o Bruno precisava voltar. Ele ficou comigo aqui na biópsia porque cirurgia, bebê pequeno, 3 em casa, né? 3 filhos. E ele teve que voltar. E ele só ficou sabendo do resultado lá quando já estava no Japão. E, irmãos, eu falei para ele, amor, só Deus podia fazer isso por mim. Porque Deus, lá em 2001, Ele me chamou no sobrenatural. E os médicos sabem o que é um linfonodo alterado no meu organismo. E eu não posso não ficar preocupada, não ficar triste como Neemias ficou. E, irmãos, e é isso. E não vai acabar. Os problemas não vão acabar. Até a gente chegar na glória, os problemas não vão acabar. Mas precisamos ter bom ânimo, porque Jesus, aqui está o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual. O nosso manual para cada dia. Dessa vez agora eu peguei o Salmo 23, irmãos. É tão conhecido o Salmo 23, mas o Salmo 23, eu vou ler ele para vocês. O Salmo 23, daquele dia, estava tão diferente para mim, porque eu estava tudo tão sombrio, tão difícil, com um bebezinho pequeno, dias que ela chorava mais e eu vivendo um cenário crítico. Falava assim, Jesus, fora que o médico, o Bruno gosta muito de perguntar, e eu não gosto de perguntar nada. Eu digo que o meu médico, ele tem todo o perfil para ser japonês, porque ele chega, ele olha, ele fala o que tem que falar, eu não pergunto, nossa consulta é ótima, maravilhosa. E aí o Bruno perguntou, mas pelo WhatsApp, doutor, se ela precisar fazer tratamento, o tratamento vai ser rápido, vai ser o protocolo de antes, de 2020. Aí o médico falou assim, Bruno, eu preciso ir atrás de um antídoto para ela, porque a 3ª quimioterapia não é algo muito comum. E aí eu falei, Bruno, não quero ouvir isso, porque eu preciso focar, que eu sei que Deus vai fazer mais uma vez. E o Senhor vai me livrar desse tratamento. Eu tô com um bebê pequeno, eu preciso de muita garra, muita força para passar pela quimioterapia. Com criança pequena, já com 43 anos, não é mais o mesmo gás. Eu já não estava conseguindo viver um dia, irmãos. Fora um detalhe que eu esqueci. Teve uma noite, numa segunda-feira, que eu chorava. Falei, Jesus, eu não vou conseguir passar de amanhã. E no dia seguinte eu tinha uma mamografia marcada e uma ultrassonografia da mama. E eu fui para a ultrassonografia da mama e ela falou, por que você está fazendo essa ultrassonografia? Eu falei, não, de rotina. E ela começou, não falei nada. E ela começou e falou assim, você tem um nódulo aqui na axila. Eu falei, e inclusive vou fazer biópsia daqui a 2 semanas nesse linfonodo, porque o meu médico está com suspeita de mais uma recidiva do linfoma. E ela ouviu, não falou nada, continuou no exame, acabou o exame, ela saiu, levantou, antes dela fechar a porta, ela olhou para mim e ela falou assim para mim, não vai ser nada esse linfonodo. Irmãos, as lágrimas escorriam, porque na noite anterior eu estava falando com Deus, de amanhã não vou conseguir passar, o Senhor precisa vir rápido com essa solução do céu. E o Senhor, eu falava, Deus, me dá um sinal na terra. E o Senhor me deu. Naquele dia parecia que a biópsia já tinha saído ali o resultado. Irmãos, eu fui para casa tão feliz. E o céu, eu falei para Deus, o sol para mim tá tão mais amarelo do que nunca. E cada vez vai ficar mais ainda, porque as lutas não acabam, irmãos. E eu toda noite, eu falei para mim, Cíntia, você vai ler o Salmo 23 todas as noites. E eu lia palavra por palavra, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ela é a mesma, só que 20 anos depois, ela não é a mesma para mim. 4 anos atrás, o Salmo 23 não era para mim como é hoje. E eu li assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E a Sara, por muitas vezes, estava do meu lado. E eu falava alto com ela: filha, vamos ler o Salmo 23. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. E estava tudo turbulento. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Difícil, né, irmãos? Meu Deus. Pois Tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Isso aqui é uma outra versão. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Irmãos, em 2009 eu falei para Deus: Deus, depois que eu li o livro que eu dei para a irmã, para a Gabi, eu falei: Deus, se o Senhor me livrar daquela quimioterapia, eu viverei todos os dias para o Senhor. E, irmãos, e o Salmo 23 era como se eu nunca tivesse lido na minha vida, mas ele é muito vivo. E enquanto eu lia um outro livro esse ano, que foi um livro que me deixou de pé nesses 2 meses, que ele é diferente. Ele é de um ministro americano, que é o Randy Clark, que é um ministro que tem um ministério de cura, um pastor de cura. E estava muito perto de mim, porque a gente viveu 7 anos lá em Sapporo, e a igreja tinha um pastor, que é a igreja Betel, chama Bill Johnson. Então é uma conversa franca sobre cura do Bill Johnson com o Randy Clark. E eu estava lendo esse livro dessa vez agora, muito, muito fresquinho na minha memória. E eu terminei ele esses dias. E ele me ajudou a me deixar de pé. E esse salmo, todos os dias, me ajudou a me deixar de pé. Quando eu pensava nas circunstâncias, quando eu pensava que eu entraria naquela sala de novo de quimioterapia sombria, eu ia lá no Salmo 23, falei: Cíntia, eu preciso de fé. Jesus, eu preciso de fé. Porque, irmãos, se a gente não buscar, se a gente não fizer... Não, hoje eu vou me dar 10 minutos para ler a Bíblia. Os problemas vão te consumir. Porque é só problema que a gente tem, irmãos. E eu vivo num país que eu comecei a conhecer muito o japonês, né? Que quanto mais você vive, mais você conhece. E uma coisa muito triste do povo japonês: eles são perfeccionistas, mas perfeccionistas para um lado ruim. Tem que ser tudo muito perfeito. E eles ficam loucos com isso. E eles tiram a própria vida. Isso é muito triste. E é muito comum você... o trem parou porque alguém se jogou na frente do trem. Isso é muito comum lá no Japão. É como aqui, é comum... as comunidades, as favelas, tá tudo parado. Por quê? Porque briga de traficante com um policial. Isso é comum aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, irmãos, são muitos problemas que a gente vive. E eu ajudo uma das amigas da Esther, psicologicamente, uma japonesa. Eu até falei com ela essa semana. E eles têm muita tendência a entrar numa tristeza e não conseguir sair. Nós brasileiros temos muito problemas, porque a gente tem que sair na rua andando pro lado, para trás, para frente, com medo. A gente anda com medo, né? Então a gente tem que viver esses problemas todos os dias. Então a gente vai ficando cascudo desses problemas. No Japão, você é tão tranquilo, você esquece sua carteira, você volta lá 5 dias, a carteira está no mesmo lugar, dá até raiva. Oh, Jesus, no estádio de futebol, meu sogro uma vez esqueceu a bolsa. Horas depois eu falei: fique tranquilo, Raul, a bolsa vai estar lá. Estava lá no estádio de futebol, gente, vocês imaginam. Então eu falo que o japonês tem menos problema que a gente. Eu digo o problema da violência, que isso interfere muito no nosso dia a dia, fora outros problemas que nós temos de governo, que lá tudo funciona. É uma delícia, porque até o 6º ano, até a 6ª série, praticamente o governo paga a escola da criança, então você consegue ter mais filhos. E aqui é muito problema, e lá menos problemas em relação a isso. E aí os problemas vão para a mente, para o emocional, que é o maior problema que nós temos, irmãos. E é a luta diária com as nossas fraquezas, com os nossos problemas. E
essa doença, o mal do século, a depressão. Eu tive depressão pós-parto 3 vezes. E se eu tiver outro filho, que eu não vou ter, eu com certeza teria outra depressão pós-parto. É algo hormonal. E eu tive que lutar de novo, depois da Thalita, com essa depressão. Uma coisa louca que eu comecei a entender tanto o japonês, porque eles acham que se cortar, se automutilar, a dor vai ser menor do que a dor do coração que a gente sente quando a gente está passando por esse processo, que dá vontade de tirar a própria vida. E eu entendo, eu fico triste porque eles não têm, é um país que não tem psicólogo, e a gente precisa, né? A gente precisa do psicólogo aqui na Terra para nos ajudar, mas a gente tem uma ferramenta muito maravilhosa e que funciona muito, irmãos, muito, que é a Palavra de Deus. E eu queria ler um texto que eu li aqui em 2020, mas não tinha quase ninguém na igreja, né? Porque a gente não podia ir a lugar nenhum. A Kathleen amou esse texto, que fala, é o Deus do meio, tá? Se Deus tivesse dito a Maria que Jesus nasceria numa manjedoura, que ela teria que fugir grávida para preservar a sua própria segurança e a do bebê rei, se Deus tivesse dito a José que ele seria jogado num poço, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, imagina se Deus falasse isso. Deus só falou do final. É fácil ter fé no começo, é fácil ter fé no final quando vem a vitória. Difícil é crer no meio do processo. No meio, passa um filme na sua cabeça do dia que o sonho começou. Ao mesmo tempo, você compara com a realidade do presente. Para tentar amenizar o sufocante agora, você busca as águas profundas com a ajuda das raízes, que ainda bem que elas existem. Se essas águas profundas vão hidratar a fé ressecada, mas ainda vive, a fé ainda vive. No meio existe uma plateia invisível, mas absolutamente real. De um lado, os que torcem ao seu favor, do outro, os que querem lhe ver perder a coroa da chegada. É uma plateia espiritual, tá? Porque nesse nível de teste, humanos são apenas figurantes no cenário. No meio existe um roteiro solitário e agonizante. E para vencer, você terá que passar, faça chuva, faça sol. O nome disso é coragem. Ninguém precisa de coragem para vencer. Ninguém precisa de coragem para comemorar. Mas você precisa de muita coragem para atravessar o meio. Por isso, Abacuque clama, aviva a tua obra no meio dos anos. Agora, o meio tem algo em comum com o começo e o final. Deus, o autor e consumador da nossa fé. Ele fez o roteiro e nos espera lá na frente. Parece até o pai esperando o filho andar de bicicleta sem rodinhas. Ele cai, sobe de novo e segue olhando para frente, sentindo falta da mão do papai segurando o banco da bicicleta, mas tendo a convicção de que ele está ali dando cobertura. Aliás, convicção é um luxo na fase do meio. Quem tiver, guarde bem guardado as 7 chaves, porque é tanta opinião vinda de um lado que se você não tiver convicção do seu propósito, você desiste. Nem toda opinião é conselho. Lembre só de uma coisa, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar e aperfeiçoar. Ele começa e ele termina. E você faz o quê? Atravessa. Então, o nosso papel é atravessar, irmãos. E a vida aqui na Terra é uma travessia para chegar na glória. Amém? E eu queria dedicar esse louvor, estou com saudade do meu marido, tá, gente? Então eu queria dedicar esse louvor, é um louvor que o pastor Sérgio gosta muito, que tocou aqui semana passada, aquilo que parecia impossível, irmão. Então cante esse louvor para Deus de todo o coração, irmão. Nunca houve noite que pudesse. Eu dedico ao Bruno, amor, é pra você. A esperança e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. A esperança e não há problema
possa impedir as mãos de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou milagre. Cantemos, usa-me, usa-me. Eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia, aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Oh, Jesus, é verdade. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. A Cíntia é um milagre. A Cíntia é um milagre. Ela E as está palmas aqui. louvam ao Senhor, amém? Amém, pastor. A Cíntia é um milagre, ela está aqui, oh glória. Amém, igreja? Senta aqui, missionária Cíntia. Nós vamos agora ceiar em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pelo prover da cura nesse ambiente, oh glória a Deus. Aqui nós estamos, meu Pai, nesse momento para sentarmos à mesa contigo e celebrar, Senhor, a Santa Ceia, Senhor. Meu Pai, que haja uma metamorfose nesses elementos, que haja uma transformação espiritual, que verdadeiramente esses pãezinhos sejam transformados na sua carne, esse suco seja transformado no teu sangue, que nós possamos ser revestidos e fortalecidos através, Senhor, desses elementos. E nós pedimos perdão agora, Pai, por todas as nossas iniquidades, transgressões, pecados conscientes e inconscientes, porque nós queremos sentar à mesa, Senhor, com as vestes limpas. Então, Pai, muito obrigado por o Senhor ter nos convidado essa manhã para sentar à mesa contigo, para renovar a nossa aliança contigo, e que o teu nome seja glorificado através desse momento, Pai. O Senhor pagou um alto preço. O Senhor pagou um alto preço para que nós possamos viver a eternidade com o corpo glorificado ao seu lado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já realizou nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença santa nesse lugar. Nesse momento eu convido a diaconisa Gisele a me ajudar aqui, em nome de Jesus. E que você possa, com muito temor e tremor, ceiar. Com muito temor e tremor, ceiar. Diaconisa querida, vem cá. Leva. Deixa eu servir aqui. Serve, pega para você.
diaconisa Gisele, serve esse povo abençoado, em nome de Jesus. Eu sei que foi pago alto Isso, preço Jefferson. Vamos comemorar essa obra para redentora. que contigo eu O fosse Senhor Jesus, Ele realizou essa obra redentora a nosso favor. quando Jesus Isso, igreja. Louva a igreja. Igreja querida. Ele pensava em mim, pensava em Amém, nós. Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua cante, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, Oh, glória, pensava em nós. O Senhor Jesus, Ele imaginava esse momento lá na cruz. Lá na cruz Ele estava imaginando esse momento de você estar aqui ceando. Oh, lutando bom combate do Senhor. Oh, glória. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, Oh, glória. e rompendo as barreiras pelo amor. Oh, Jesus, que momento é esse, Pai? E na força do Espírito Esse momento é um momento Santo, extraordinário. nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, Oh, glória. com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só. Oh, glória. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Oh. Igreja, olha para o altar agora. Em nome de Jesus. Escuta isso. O próprio Jesus. E tomando o pão. Escuta isso, querido. É com muito temor e tremor. Oh, Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu. E lhes deu, dizendo, o próprio Jesus dizendo: isto é o meu corpo. Creia, querido. Creia. Você está realmente vivenciando aquilo que o Senhor Jesus proferiu nesse momento. Este é o meu corpo, oferecido por vós. Todo o tempo fazeis isto em memória de mim. O Senhor Jesus, Ele estava aqui encerrando o seu ministério. Ele ia para a cruz. E Ele estava encerrando o seu ministério, ceando e convocando para que nós, em todo tempo, fizéssemos, sabe, essa cerimônia em memória dele, reconhecendo o que ele fez por mim e por você lá na cruz. Querido, é muito significante você ter verdadeiramente uma gratidão de estar à mesa com Deus, estar à mesa com aquele que foi para a cruz para nos salvar, para não permitir que nós viéssemos sofrer eternamente. Ele interrompeu esse sofrimento, trazendo esse sofrimento para a sua vida. Então lá na cruz, Ele consumiu, Ele levou sobre si todos os nossos pecados,
Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre si. E agora você está, nesse momento, celebrando com gratidão, com temor e tremor. Então ele colocou, olha isso, ó, esse corpo foi oferecido por vós. Então, querido, vamos lá, vamos agradecer a Deus, vamos tomar posse dessa vitória, dessa conquista da cruz do Calvário, através desse elemento. Amém. Comemos todos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, escuta isso, Jesus dizendo, este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. O Senhor Jesus, ele não foi para a cruz, presta atenção nisso. O Senhor Jesus não foi para a cruz através da inveja, através do ódio dos fariseus, dos religiosos. Ele não foi para a cruz através do ódio, através da inveja. Ele foi para a cruz através do amor por nós. Ele foi para a cruz através do amor por nós. Então, obrigado, Senhor Jesus. Esse sangue que verteu na cruz, ele está aqui. E nós renovamos a nossa aliança contigo. E nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor realizou na cruz por nós. E que nós possamos usufruir plenamente da conquista dessa redenção. Em nome de Jesus, bebemos todos. E através do Espírito Santo, unidos, obrigado, Senhor. Força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, oh glória, que pagaremos o preço. Um só coração. Vem cá, missionária. Por mais que as trevas Missionária Cíntia vai estar aqui no altar orando. e nos tentem ser. Eu vou receber a oração da missionária Cíntia essa manhã, porque eu quero receber a unção. A unção está plenamente sobre ela. A unção de cura. E na força do Espírito. A missionária Cíntia vai estar aqui ungindo e orando. Nós proclamamos Por cura, por libertação, por restauração. Oh glória. Por mais que as trevas E por mais que as trevas militam tentem separar e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo. unidos, unidos, Unidos iremos. igreja, escuta tudo que a nossa querida missionária Cíntia proferiu aqui no altar, exaltando o Senhor pelos cuidados onipotentes presentes na vida dela e da família dela. E Deus está falando através do que ela, sabe, ela testemunhou para você e para mim, ó. Volta. Deus está falando comigo aqui. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, Sérgio Macari. Então é para você. Deus está falando assim, volta a tua alma ao sossego espiritual, porque Deus sempre vai ser generoso contigo. As preocupações, elas existem, mas nós não podemos ser dominados por elas. Pensa num Deus que revela o seguinte, que Ele jamais se apartará de nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, uma excelente semana. Muito obrigado por compartilhar conosco esse culto a Deus. Bom retorno, amém, amém, amém. E você
Se desejar que a nossa missionária Cíntia ore por você, chega até o altar. Amém, amém, amém. Ninguém pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão da tribo de Judá, que luta por poder, que luta por nós. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão. Ninguém pode impedir o eterno. Ninguém pode impedir o eterno.